Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida financeira não seja o governo, nem o banco, nem o seu salário, mas o seu próprio cérebro? Parece exagero, mas não é. Todos os dias, sem perceber, você toma decisões financeiras ruins achando que está sendo racional, inteligente e cuidadoso. E o pior, você ainda se sente certo depois. É exatamente assim que a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando, ganhando dinheiro, mas nunca construindo riqueza. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu prometo que você vai enxergar o dinheiro de um jeito completamente diferente. Hoje eu vou te mostrar os vieses financeiros ocultos, armadilhas mentais que sabotam a sua capacidade de prosperar, mesmo que você seja esforçado, organizado e responsável. E quando você entende isso, algo muda. Porque o problema nunca foi falta de dinheiro, foi falta de consciência. Se você é novo aqui no canal Falo de Grana, já se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui a gente não fala só de números, a gente fala do que realmente controla o seu dinheiro, o seu comportamento. O ser humano não foi programado para lidar bem com dinheiro. Nosso cérebro evoluiu para sobreviver, não para enriquecer. Ele busca conforto imediato, segurança aparente e evita dor a qualquer custo. O problema é que riqueza exige exatamente o oposto: visão de longo prazo, desconforto no presente e decisões que parecem erradas no curto prazo. E é aí que entram os vieses financeiros. Eles são atalhos mentais que o cérebro usa para economizar energia, mas que custam caro no bolso. Um dos mais perigosos é o viés do imediatismo. Ele faz você preferir R$ 100 agora em vez de R$ 1.000 no futuro. É ele que te empurra para parcelar, consumir, gastar com status, enquanto o investimento fica sempre para depois. Você até sabe que deveria guardar dinheiro, investir, pensar no longo prazo, mas o prazer imediato fala mais alto. E quando você percebe, um mês acabou, o dinheiro acabou, e a promessa de mudar fica para o próximo salário. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, porque você não está sozinho. Outro viés poderoso é o da aversão à perda. O cérebro odeia perder mais do que gosta de ganhar. Isso faz com que muita gente tenha medo de investir, medo de arriscar, medo de sair da poupança. A pessoa prefere ganhar pouco, quase nada, do que correr o risco de perder um pouco no curto prazo. Só que ao evitar pequenas perdas, ela garante uma grande perda no longo prazo. A perda do poder de compra, do tempo e das oportunidades. A inflação come o dinheiro devagar, em silêncio, enquanto a pessoa acredita que está sendo prudente. Esse viés mantém milhões de brasileiros presos a investimentos ruins, carreiras estagnadas e decisões conservadoras demais. E sabe o que é mais curioso? O banco adora esse comportamento. Porque enquanto você tem medo de investir, ele investe por você, com o seu dinheiro. Existe também o viés da confirmação, que faz você buscar apenas informações que confirmam aquilo que você já acredita. Se você acredita que investir é perigoso, você vai consumir conteúdos que reforçam isso. Se acredita que rico é ganancioso, vai ignorar qualquer exemplo positivo de prosperidade. Esse viés cria uma bolha mental que impede o crescimento financeiro. Você não aprende coisas novas, apenas reforça crenças antigas. E crenças antigas criam resultados antigos. É por isso que duas pessoas com o mesmo salário podem ter destinos financeiros completamente diferentes. Uma questiona suas crenças, a outra se apega a elas. Outro sabotador silencioso é o viés do status quo. Ele faz você preferir continuar exatamente como está, mesmo sabendo que não está bom. É o famoso está ruim, mas está bom. A pessoa sabe que está endividada, sabe que o salário não cresce, sabe que vive no limite, mas não muda, porque mudar exige esforço, aprendizado e, principalmente, assumir que algumas decisões passadas foram erradas. O cérebro prefere a zona conhecida do sofrimento previsível do que o risco de um futuro diferente. Esse viés mantém pessoas anos no mesmo padrão financeiro, repetindo os mesmos erros, culpando fatores externos enquanto a raiz está dentro. Tem também o viés do efeito manada. Se todo mundo está fazendo, o cérebro entende como seguro. Se todo mundo parcela, você parcela. Se todo mundo vive endividado, você normaliza a dívida. Se todo mundo diz que investir é complicado, você acredita. Esse viés é extremamente perigoso porque te faz terceirizar decisões importantes da sua vida financeira. Só que a maioria das pessoas não entende de dinheiro. Seguir a multidão quase sempre leva para a mediocridade financeira. Riqueza é construída fora da manada, e isso exige coragem para parecer estranho no começo. Um dos vieses mais cruéis é o viés da ancoragem. Ele faz você se apegar a um número ou referência inicial e tomar decisões ruins a partir disso. Por exemplo, achar que um desconto é bom só porque o preço original era alto, mesmo que o produto continue caro, ou achar que um salário é bom só porque é maior do que o anterior, mesmo que ainda seja insuficiente para construir patrimônio. Esse viés também aparece quando a pessoa diz: eu nunca vou ganhar mais do que isso, criando um teto mental para a própria renda. E adivinha, a vida financeira dela para exatamente ali. Existe ainda o viés do excesso de confiança. Ele faz a pessoa achar que sabe mais do que
realmente sabe. Ela investe sem estudar, empreende sem planejamento, gasta achando que o dá para se virar depois. Esse viés cria ciclos de perdas, frustração e desistência. A pessoa tenta algo, dá errado, e ela conclui que dinheiro não é para ela, quando na verdade o problema não foi o dinheiro, foi a falta de estratégia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quantas dessas armadilhas você reconheceu em você mesmo até agora? Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. Educação financeira não começa no banco, nem na planilha. Começa na mente. Enquanto você não entender como o seu cérebro te sabota, qualquer técnica financeira vai falhar. É por isso que tanta gente faz curso, lê livro, assiste vídeo, mas continua no mesmo lugar. Informação sem consciência não transforma. A boa notícia é que esses vieses não são sentenças definitivas. Eles podem ser enfraquecidos com prática, consciência e mudança de ambiente. Quando você começa a automatizar investimentos, por exemplo, você dribla o imediatismo. Quando estuda antes de investir, você reduz o medo da perda. Quando convive com pessoas que pensam diferente, você escapa da manada. Quando acompanha conteúdos certos, você reprograma suas crenças. E é exatamente isso que a gente faz aqui no Falo de Grana, se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Aproveita agora e se inscreve no canal, porque cada vídeo é um passo a mais para sair do piloto automático financeiro. Criar riqueza não é sobre ganhar muito dinheiro de uma vez. É sobre tomar boas decisões repetidamente, mesmo quando ninguém está vendo. É sobre pensar no longo prazo, mesmo quando o curto prazo aperta. É sobre treinar o cérebro para trabalhar a seu favor, não contra você. E isso começa com pequenas escolhas. Questionar antes de gastar, refletir antes de parcelar, estudar antes de investir. Pode parecer pouco, mas é assim que a virada acontece. Muita gente acredita que riqueza é sorte, herança ou privilégio, mas na maioria dos casos é comportamento. Comportamento guiado por consciência. Quando você entende que o seu cérebro quer conforto, mas o seu futuro precisa de disciplina, você começa a agir diferente. Você para de buscar atalhos e começa a construir base. Você para de se comparar e começa a se planejar. Você para de reagir ao dinheiro e começa a comandar. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive reclamando de dinheiro, mas nunca olha para o próprio comportamento. Às vezes essa conversa é o empurrão que faltava. E comenta aqui embaixo qual desses vieses você mais se identificou. Eu leio os comentários e isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Para fechar, guarda isso. O dinheiro não obedece quem reclama, ele obedece quem entende. E quando você entende como o seu cérebro funciona, você deixa de ser refém das emoções e passa a ser estrategista da própria vida financeira. A riqueza começa na mente, o resto é consequência.